E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tchelo Emerson aqui. Vocês assistem mais uma entrevista no canal Metal Musicast. Hoje eu recebo Gustavo Maiato e Clóvis Roman, que estão lançando um livro sobre a obra do André Matos. Gustavo, Clóvis, sejam bem-vindos. Tudo em paz com vocês? E aí, obrigado pelo convite, tudo em paz aqui. Sempre bom falar sobre André Matos. Certeza. Bom, aqui tá tudo ótimo, não com tanta paz, uma correria maluca aí, mas estamos indo aí. E feliz com esse livro aí que tá saindo agora pela Estética Torta também, né? É isso aí. Só para dar o nome aqui do livro corretamente, é André Matos, a obra, pela editora Estética Torta, né? É isso aí. Tá em fase de pré-venda, eu acho, logo já tá disponível em livrarias, eu ia falar, tá extinção, não tem mais livraria no mundo, né? Tem uma ou outra. Tem loja na Galeria do Rock, a Die Hard, que ainda vende livros lá também, cara. Quem quiser, cola na Die Hard Records depois, ali na Galeria do Rock, que vai ter certeza. E eu queria saber de vocês, Gustavo, Clóvis, vamos começar para eu conhecer, né, a trajetória de vocês em relação ao André Matos. Vocês tiveram contato com ele como fãs, conheceram o André Matos pessoalmente, tiveram contato com ele como profissionais, como foi? Quer começar, Clóvis? Beleza, vamos lá então. Bom, eu comecei minha carreira no jornalismo musical há 25 anos, né? E o primeiro show que eu fui e que eu fiz matéria, inclusive, eu comentei sobre esse show na rádio que eu trabalhava então, foi do Angra, né? Então, meu primeiro contato com a música ao vivo foi com o André Matos e com o Angra, na época gloriosa do Fireworks. E eu conheci o André Matos nesse dia já, como fã. Contato como fã foi fantástico, me tratou super bem. Ele me deu um CD lá, queria me dar um CD, eu falei que eu já tinha, dele não deu, enfim, o cara foi muito querido. 3 anos depois, foi meu primeiro contato como profissional daí de jornalismo. Eu lá com 16, 17 anos, eu comecei cedo, e entrevistei ele depois num show do Xamã, o segundo show da história do Xamã, que foi aqui em Curitiba, né, depois do de Recife, teve aqui uma semana depois. E, mais uma vez, ele foi super simpático, deu uma entrevista muito legal, na época ainda com alguns resquícios de mágoa, né, da separação, então ele deu algumas declarações incisivas. Quem leu o primeiro livro do André Matos tem lá alguma coisa, e foi isso, cara. No decorrer, então, só para abreviar, eu entrevistei ele mais algumas vezes, algumas outras encontrei ele como fã de novo, em todas, ser humano fantástico, muito, muito gentil. A gente encontra muitos artistas legais nesse trabalho nosso, mas acho que no nível do André Matos, assim, é impossível. O cara era fora da curva mesmo, ele era uma pessoa normal como a gente, só que além de ser uma pessoa normal, ele era um gênio da música, né? Certeza. Pois é. No meu caso, eu nunca tive a oportunidade de encontrar com o André pessoalmente, só em show mesmo, assim, assistindo, né? Foi meu primeiro show também que eu assisti na minha vida, foi o do Xamã, 2004 ou 2005, agora não lembro. Foi lá aqui no Rio, né? Eu tô aqui. Depois eu tive a oportunidade de, meu primeiro trabalho também como, coincidência aí, né? Igual o Clóvis, meu primeiro trabalho como jornalista musical foi cobrir um show do André Matos, mas aí foi naquela turnê de comemoração do Angels Cry, né? Que eles fizeram com a banda solo, e aí tocava o Angels Cry na íntegra e depois alguns sucessos, enfim, de outros álbuns, né? Mas assim, eu já fotografei ele, né? 3 vezes. Fotografei ele. Acho que foram 3 vezes. 2 como Xamã e um como André Matos solo. Então, eu infelizmente, né, não pude trocar uma ideia com ele, mas de tanto estudar sobre ele, tanto aprender as músicas ali, eu sinto como se fosse um amigo distante, assim. Sim, eu também. Eu tenho, assim, a mesma experiência, mais ou menos, no começo, né, do que o Maiato, porque apesar de ser muito fã do André Matos, eu nunca troquei ideia com ele. Eu já trabalhei, não lembro em que época, começo dos anos 2000, num outro site, fiz um trabalho, entrevistei alguns músicos brasileiros e tal, mas não sei por quê, realmente não sei por quê, nunca consegui parar para trocar ideia com ele. Eu fui em shows em todas as fases da carreira dele, fui em show do Viper, do Angra, Xamã, carreira solo, mas nunca tive a oportunidade de parar para falar com ele. Não sei por quê, a gente nunca imagina, né? Eu era menos
pentelho do que eu sou hoje. Hoje, se eu vou num show, eu fico lá pentelhando os caras e quero tentar conhecer. Antes eu ia assistir e ir embora, não ficava tanto ali depois. Uma pena, porque, como vocês estão dizendo e como o Clóvis falou, tem muitos relatos de que o cara era muito gente boa, muito atencioso com os fãs, né? Muito profissional, mas atencioso. Sensacional. E comigo aconteceu uma situação que eu acho que aconteceu com muitos fãs do André Matos. Eu abandonava as bandas antigas dele, não era hater. Eu entrevistei aqui o Thiago Bianchi, eu falei, eu não era hater, não ficava no Orkut enchendo o saco de ninguém. Mas eu ignorava, cara. Então, assim, ele saiu do Viper, eu até gostei do Viper com Evolution, mas depois no Coma Rage não acompanhei mais. E foi assim, sucessivamente. Aí fui curtir Angra, deixei o Angra, ignorei o Angra depois. Você acompanhava o André Matos, né? E não as bandas. Exato. Eu ignorei o Angra na fase Rebirth e Temple of Shadows. Eu ignorei, cara. Eu não fui em nenhum show nessa época. Curioso, né? Uma baita fase. Ele vendia CD demais. Eu era vendedor na Galeria do Rock na época. Eu vi um dos discos que eu testemunhei com a maior venda foi o Temple of Shadows, cara. Era impressionante como esse disco saía ali da loja. E eu ignorei. Eu vi ali um dia na loja e não fui. Fui curtir Xamã, saiu Xamã, fui. Então, assim, eu redescobri Xamã recentemente. Falei isso pro Thiago Bianchi. Acho demais aquele primeiro disco do Xamã. Sensacional, Immortal, né? Mas foi recente, foi coisa de, sei lá, alguns anos. E com vocês, aconteceu algo semelhante, apesar de vocês já serem jornalistas, já estarem na comunicação e terem, às vezes, uma atenção profissional, né? Não dá para fazer isso que eu fiz como fã. Mas, de alguma maneira, perdeu um pouco o encanto quando ele saía ou vocês não tinham essa ligação com ele? Bom, vamos lá primeiro eu aqui. Cara, eu acho que com o Xamã isso rolou com certeza absoluta. Na fase do Ritual foi uma fase que eu vivi muito ali próximo do Xamã, né? Porque na época eu fiz um site de fã. Antigamente a gente tinha os fan sites, né? E daí, depois de trabalhar em rádio, eu pensei, cara, eu não quero trabalhar nos grandes jornais da cidade aqui, eu quero fazer um negócio falando de música para mim, sem ter ninguém, tipo, podando, né, as coisas que eu queria escrever. E a internet crescendo ali, né, começando a entrar em evidência, eu fiz esses sites de fã. Então eu entrevistava o pessoal da banda, eu fiz um do Xamã e logo em seguida eu fiz um do Angra. Então eu fui acompanhando as duas bandas concomitantemente. O Angra, então, eu acompanhei, mesmo depois que o André saiu, vivi muita época do Rebirth e do Temple of Shadows, e o Xamã eu vivi o Ritual, o Reason me pegou menos na época, hoje eu acho uma obra-prima, gloriosa, e quando o André saiu lá do Xamã com o pessoal junto, eu não ouvi os álbuns que vieram depois com a outra formação, eu até ouvi algumas vezes no decorrer dos anos mais recente, igual você, mas não, cara, eu abandonei o Xamã mesmo, assim, e foi isso, assim. E mergulhei também na fase solo dele, né? Eu gostei bastante do que ele fez, os 3 álbuns, né? Inclusive eu tenho uma opinião um pouco curiosa, porque eu acho que o Mentalize é o melhor dos 3, seguido pelo The Turn of the Lights e em terceiro Time to Be Free. Ninguém concorda comigo. Esse é lindo, com aquela versão vazada, né? O encarte, tudo e a capa, né? Tem aqueles cortes. Lindíssimo. Legal. Esse aí tá faltando na minha coleção. Que é o próprio conceito, né, do labirinto aqui e tal. Foi um conceito que todo o encarte é furado, né? Sim, esse disco é fantástico, né? Já fugindo um pouco do assunto, eu acabei a gente saiu com a Amanda Somerville no final de semana, porque ela estava aqui em Curitiba, ficou uns dias a mais, e a gente conversou muito sobre a época do Mentalize, que foi a época que o André Matos ficou na casa dela, né? Ficou 4 meses lá. Ele até, enfim, fez até alguns trabalhos lá, tipo, fora do metal, assim, para juntar um dinheiro e tal, aquela fase intermediária da carreira, mas musicalmente eu acho que o Mentalize é lindo. Os próprios músicos em entrevistas falaram que foi um disco feito meio às pressas, meio tipo, com prazo para entregar e tudo mais, e que para eles não ficou do jeito que eles gostariam 100%, assim, talvez eles mudassem coisas hoje em dia, enfim. Mas eu acho esse disco glorioso, ele teve a mão da Amanda Somerville muito aí na parte de gravação, de ideias, de arranjos e tudo mais, né? Obra-prima. Mas, enfim, voltando à tua resposta, é isso. Eu não peguei a época do Viper, né? Eu comecei ali a acompanhar na segunda metade dos 90. Então eu conheci o Viper fase do André Matos e a fase posterior a ele também não me pegou tanto. Eu gosto de todos os discos, mais o Evolution, menos o Coma Rage. Mas diríamos que eu também meio que abandonei o Viper posteriormente, né, em relação a isso.
No meu caso, eu não abandonei o Viper porque eu nunca estive com o Viper, né? Eu, tipo, nunca fui muito fã da banda, assim, para falar a verdade. Eu gosto de umas 3 músicas, se juntar todos os 2 álbuns com o André Matos, e fora, quando ele saiu, não acompanhei. Claro, né? Eu também comecei a ouvir meados dos anos 2000. Tá aí, legal demais. Não, as capas são muito bonitas. Então, cara, Mas a legal. produção dos discos eu não curto muito. Aliás, isso é uma crítica um pouco que eu tenho também com o Angels Cry, mas fica para um outro, para daqui a pouco, talvez. Mas assim, no caso do Angra, eu comecei a ouvir já na época do Edu, né? Eu acho que eu sou um pouco ou talvez muito mais novo aí do que os meus, do que o Clóvis e do que o Cielo. Sim. Mas então, assim, para mim o Angra foi tudo de uma vez só. Eu não vivi a fase André do Angra, então quando eu conheci, eu fui conhecendo tudo de uma vez só, né? Naquele esquema que só quem viveu sabe, né? De baixar música ali no Casar da Vida, Ares, Sim. aqueles. Porque eu também não tinha muito acesso a CD de metal fácil. Aqui no Rio, enfim, não tem tantas lojas assim, igual em São Paulo, né? E no caso do Xamã, também eu basicamente só ouvi o Ritual e o Reason. Depois o Immortal, lá, os outros álbuns eu só ouvi assim, bem depois. E assim, se eu ouvi 2 vezes foi muito. Mas eu gostei muito do Rescue, esse novo agora, né? Sim. Que lançaram com a Lírio, foi bem legal. E também não posso deixar de falar que eu curti muito também o Avantasia, né? Que é o álbum lá do Metal Opera, né? Que o André É participa verdade. mais, né? Então, Gostei. pois é, eu continuo, legal demais. Gostei Eu só do continuo, Xamã aqui. e no caso eu continuei ouvindo também o Avantasia, mesmo depois que o Michael Kiske voltou, aí o André ficou meio de lado ali nas turnês, mas também continuei ali, né? E no trabalho solo, eu gosto muito do Time to Be Free. Os outros 2 também acho regulares, acho que tem algumas. Mas continuei também ali, sempre que saía eu dava uma olhada e tal. Mas o que eu sou muito fã mesmo ali é da fase Angra e da fase Xamã. Tá certo. Então, agora, galera que assistiu o Metal Musicast, já conhecendo mais a relação que vocês têm com a obra e com a pessoa do André Matos, agora vamos falar do livro de vocês. Então, qual a proposta do livro? Qual o formato que ele apresenta? Vai lá. Fique à vontade para escolher quem vai falar primeiro aí, cara. Deixa eu falar um pouquinho sobre. Você quer falar? Não, pode falar, por favor, fica à Não, vontade. deixa eu falar só uma. Porque eu lembro que a gente demorou muito para chegar no formato do livro, assim, porque a ideia sempre foi falar sobre as letras, as músicas que o André Matos fez as letras, né? E não a música. Se ele fez a música e não fez a letra, não entra no livro, né? Então por isso que o pessoal pode estranhar às vezes algumas músicas que são do Angra famosas, né? Mas que ele não fez a letra e então não tá lá, tipo Stand Away, por exemplo. É uma música que não tá no livro, porque foi o Rafael Bittencourt que fez a letra. Então, a gente partiu dessa ideia, né, de focar nas letras, e aí o formato do livro é basicamente assim: a gente primeiro fez uma resenha um pouco maior, assim, né, mais completa de cada disco. Depois a gente fez uma mini biografia, porque não fazia muito sentido a gente abordar a biografia dele, porque já tem um livro inteiro, né, com a biografia do André. O Clóvis, se você quiser me cortar, falar alguma coisa aí, você fica à vontade, tá? Porque também às vezes coisas que eu posso esquecer, né, do passo a passo que rolou. Então a gente fez uma biografia mais enxuta ali, só para contextualizar, né? E aí a gente começou a gente primeiro, eu e o Clóvis, a gente dividiu entre a gente cerca de mais ou menos umas 85 a 90 músicas que deu ao todo, né? E aí incluindo trabalhos como o Virgo também, né? Que a gente não falou até agora aqui, mas tem bastante coisa ali. O Sinfonia também, né? Que foi com o Timo Tolkki, ex-Stratovarius, a gente incluiu. Nesses casos foram praticamente todas as músicas, porque a gente entrou em contato, por exemplo, com o Timo Tolkki, com o Sasha Paeth, e perguntamos lá quais foram as músicas que o André fez a letra. Então a gente teve esse trabalho, até entramos em contato também com
com o Kiko Loureiro, com o Rafael Bittencourt, para confirmar exatamente, porque às vezes no encarte vem assim, né? Compositores, André Matos e Rafael Bittencourt. Mas quem fez o que exatamente, né? Então, muitas vezes a gente teve que ter esse cuidado para trazer a informação certinha para quem está lendo. Afinal de contas, esse pretende ser um livro definitivo, né? Já que o André não está mais entre nós, esse é o livro definitivo com a obra dele. Então, nada mais justo do que ter esse cuidado para sair algo bem bacana. E aí, a gente foi fazendo a pesquisa e chegamos nesse formato. Então, você vai ter lá, em ordem cronológica, dos lançamentos, né, do André, e em cada álbum vai ter só as músicas que obedeceram esses quesitos. Então, basicamente foi isso. Provavelmente esqueci algum detalhe aí, mas se eu esqueci, o Clóvis me lembra. Vai lá, Clóvis. Eu acho que outra coisa muito legal da gente pontuar em relação à concepção, né, da ideia do livro e da sua posterior confecção foi esse trabalho minucioso que nós tivemos de pegar arquivos de entrevistas, né, então materiais dos anos 90, 2000, a gente usou obviamente muita Road Crew, Rock Brigade, sites antigos para a gente pegar depoimentos da época do artista falando sobre as letras. E é uma coisa que eu constatei, assim, eu acho que até me trouxe um pouco mais de conhecimento em relação à minha profissão. Afinal, o jornalismo a gente está sempre aprendendo. A abordagem das entrevistas, dos jornalistas que entrevistam os artistas, abordando as letras, é muito pequena. Então, muita gente fala, tal música, esse riff, eu acho que é Back... Putz, tem uma música no Mentalize, eu esqueci, eu acho que é Back to Me, eu não lembro o nome da música agora, dá uma conferida aí, Tiago. E que os entrevistadores vários perguntavam, nossa, essa música lembra muito Carry On, né? A melodia é parecida. E esse é o tipo de coisa que o pessoal pergunta mais. Agora, falar assim, pô, essa frase aqui, o que se quis dizer o quê? Porque dá para interpretar isso ou aquilo, ou de onde que veio essa ideia dessa frase, desse conceito lírico. Esse tipo de coisa a gente não vê tanto em entrevistas assim, né? Então foi um trabalho bastante árduo nesse sentido. Teve música que das que eu escrevi sobre, que eu achei referência só aos 47 do segundo tempo, assim, sabe? Tipo, nossa, finalmente achei uma referência à música tal. Então, acho que isso é muito legal da gente... Várias músicas acabaram ficando sem referência, vamos dizer assim, do André falando sobre, exatamente, né? Sim, exatamente. Teve várias assim que não. Então, são músicas que algumas dessas que a gente não tinha depoimento, a gente não tinha os depoimentos, a gente conseguia pegar qual que era a ideia lendo a letra, tipo a Santiago lá do Sinfonia, né? Então essa foi uma que foi uma batalha assim para conseguir escrever, mas depois que eu entendi a ideia, né, deu para dissertar em cima e contextualizar ela, né? Acho que tem a última música do último disco do André, que é do disco The Turn of the Lights, que se não me engano é Sometimes o nome, que é pro filho Sometimes. dele, né? Essa foi uma das que eu achei referência muito no final, porque eu vi alguém comentando no YouTube, essa música é pro filho dele que ele falou uma vez numa entrevista. Deu, beleza, mas eu preciso achar a entrevista para, né, dar o carimbo, né, de referência, né? E depois de um tempo eu achei. Então, enfim, essa pesquisa foi muito legal. Eu sempre salvei sites, desde quando eu comecei a ter acesso à internet, com entrevistas, site da Grécia, de algum país, assim, e eu salvava o HTML no computador, e eu tenho esses arquivos, então esses arquivos também ajudaram muito. Então foi um processo delicioso, jornalisticamente, né, pela parte da pesquisa, quanto pelo fato de a gente estar escrevendo sobre um artista fenomenal, glorioso, majestoso e maestro. Sensacional, concordo com você, Cláudio. Cara, fera demais. 3 fãs do cara aqui. E a música, só para confirmar, ela se chama Back to You. Beleza? A música a que você se referiu aqui do... Perfeito. Não é Back to Me, é Back to You, tá certo. Back to Obrigado. You. E eu achei interessante, porque quando eu vi o e-mail da Estética Torta chegando para mim, anunciando a pré-venda e tal, eu vi o nome de vocês, como já disse, repito, fiquei muito feliz. Falei até pro Clóvis aqui no WhatsApp, chamei vocês de moleques, né? Falei, os moleques estão mandando bem, cara. Porque o Maiato já escreveu um livro sobre o Sabaton, né? Foi, pela mesma editora. E eu falei, agora... E eu vi lá 524 páginas, cara. Então eu falei, pô, é um trabalho de fôlego aí. E eu ia te perguntar isso, se em alguns momentos vocês interpretaram de acordo com a experiência que vocês têm, tanto no jornalismo como na condição de fãs do André Matos, de quem acompanha há muito tempo, porque mesmo como o Maiato falou, ele não acompanha o Viper
O Viper não foi contemporâneo à época em que o Maiato já era fã. Mas eu também não sou contemporâneo do Black Sabbath e sei muita coisa, a gente vai buscar, né? Mas eu achei interessante, porque eu fiz uma série aqui no canal Metal Musicast sobre o Iron Maiden, logo que o Iron lançou o Senjutsu. E falar de Iron Maiden e comentar letras e músicas do Iron Maiden é relativamente fácil, porque já se falou muito sobre as principais músicas, as principais letras por aí. Os próprios membros da banda, pelo menos o Bruce Dickinson, já falou muito sobre letras. Mas você fazer assim, dar a cara para bater no álbum que acabou de ser lançado, então eu interpretei muita coisa mesmo com base no que eu conheço por ser fã dos caras desde os meus 15 anos. Né? Então, eu achei interessante que vocês também, acho que em alguns momentos, vocês amarraram a coisa assim, ó, não tem tanta referência direta para colocar, mas considerando isso, considerando aquilo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que ele já falou ali e tal, vocês conseguiram trazer uma probabilidade. Olha, muito provavelmente essa letra se refere a tal coisa, né? Foi assim, mais ou menos. Então, realmente, algumas músicas são... Existem várias, vamos dizer, várias situações, né? Tem a música que é muito falada e todo mundo sabe, né? Carolina 4, Carry On, Fairy Tale, né? São músicas que tem muita gente falando sobre, né? E você pode entrevistar, assim, por exemplo, sei lá, o Hugo Mariucci para falar sobre a Fairy Tale, né? Então, são músicas mais acessíveis, assim, e você sabe sobre o que elas falam, né? Você tem até a própria voz do André Matos falando sobre a música, sobre a história da música, aquela história de que a Fairy Tale ia entrar no Fireworks, né? Então, existe todo vamos dizer, uma fonte de pesquisa que está mais à sua mão, né? Você não precisa viajar tanto para tentar cobrir essas lacunas de informação. Agora, muitas músicas do trabalho solo do André é mais difícil. Né? Foram as que eu, por exemplo, senti mais dificuldade de achar, porque elas não são temas muito, assim, muito fechados, são coisas mais pessoais, mais umas viagens, assim, emocionais, sobre sentimentos, sobre emoção. Ele falava muito sobre o sentido da vida, né, sobre algum medo, né, um medo ou então sobre deixar as coisas para trás, né, então você tem que tentar pegar ali na música qual vai ser a sua abordagem, né? Essa música aqui ela tá falando sobre o sentimento de deixar as coisas para trás, beleza? Então o que dentro da letra, né? Porque eu pelo menos acho que o Clóvis também, a gente tentou entrar bastante na letra mesmo ali, né? O que a gente pode pegar de referência. Então, às vezes, uma frase da música foi suficiente para a gente, a partir dela, construir todo um entendimento sobre o que a música está falando, uma camada possível de interpretação. É claro que a gente não conseguiu esgotar todas as camadas de interpretação, né? Até porque isso nem é possível, né? Cada um tem a sua interpretação. Mas, na medida do possível, a gente sempre tentou... Por exemplo, sei lá, se você tem uma música que fala sobre paraíso, noção de paraíso, vamos dizer. Então você pega aquilo ali, tá, o que é o paraíso? O que autores já falaram sobre isso? Né? A noção bíblica, enfim, tentar de alguma forma pescar palavras, frases que saiam do lugar comum ali para tentar trazer essa interpretação. É muito possível. Agora, a gente não tem como saber se o André Matos realmente estava pensando em 100% das coisas que a gente falou no livro, porque muitas vezes ele não falou, ele próprio não falou. Então, às vezes, a gente precisou fazer esse exercício de trazer, de descobrir um gancho dentro da música para trazer ela à vida, uma interpretação possível. Mas, assim, eu acho que mais da metade das músicas a gente conseguiu, com certeza mais da metade, conseguimos informações mais, assim, de fala do André, ou então é muito óbvio sobre o que a música está falando ali e é fácil de interpretar e trazer essas informações. Então, foi isso, foi basicamente muitas situações diferentes. E eu concordo com o Clóvis que muita gente não pergunta sobre as músicas. Até hoje, na verdade, eu acho que hoje em dia também existe sobre as letras, né? Existe essa falta de interesse, assim. E, assim, eu acho que é pelo fato de que muita gente não sabe inglês, né? E o André Matos só cantou em inglês, né? Pô,
as músicas autorais deles são em inglês. Então, a população brasileira não sabe inglês. Então, basicamente, é um motivo a mais até para as pessoas comprarem esse livro e tentar entender melhor sobre o que elas estão cantando. Antes do Cláudio falar, eu vou só ressaltar isso. Assim, eu tenho a certeza de que o trabalho de vocês, além de ser voltado para o entretenimento, quem é fã vai pegar ali para curtir, para ler, para mim, tem uma função sensacional isso no heavy metal. Porque como eu falei para vocês, eu comecei a curtir metal em 1990, né? Junho, julho de 90 ali, foi quando eu considero que eu parei de ser roqueiro e falei, é metal, é isso que eu quero e tal. E eu vejo que por muitos anos a galera do metal não quer nem saber o que se fala na letra e tal. E assim, minha convicção é que é muito importante, que sempre vai enriquecer muito mais o papel do heavy metal na arte, até na sociedade, dando uma viajada mais aqui, se as pessoas tiverem consciência das letras, do que se fala. Claro que eu entrevistei aqui o Udo, e o meu amigo que entrevistou junto comigo, o Daniel Yazbek, perguntou algumas coisas sobre algumas músicas do Udo, e ele falava que não lembrava, não lembro. Então o próprio Udo não lembrava nem da própria música dele. Por outro lado, eu fiz uma série sobre a discografia do Judas Priest aqui, eu estudei bastante, eu curto muito Judas, mas também pesquisei para falar, e o Rob Halford, ele diz em várias entrevistas que ele andava sempre com um dicionário de inglês, de expressões idiomáticas do inglês, e ele pegava a sonoridade daquelas frases, daquelas expressões, não se importando muito qual a mensagem que ela teria. Claro, subjacente àquilo tem uma mensagem, obviamente, se aproxima do que ele quer falar, mas ele disse que ele destacava mais a sonoridade para compor ali como um instrumento musical a voz dele, né? Então, assim, não tem tanto significado como a gente pensa, às vezes, as letras do Judas Priest. Era só uma frase que soava legal ali para o Rob Halford. Então, eu acho que, mas mesmo assim, mesmo pensando artistas que esquecem, certamente o Ozzy já esqueceu de letra que ele fez, o Udo esqueceu, outros nem têm assim tanta vontade de transmitir mensagens tão profundas. Isso a gente falando do Judas Priest, isso a gente não for lá para a galera do hard rock dos anos 80, lá de Los Angeles e tal. Mas mesmo assim, eu creio que é muito importante nós do metal, entendermos as mensagens. Agora, fazendo toda essa preparação para perguntar para vocês, vocês souberam se o André Matos tinha também esse perfil do Rob Halford de utilizar expressões idiomáticas que soam bem, soam musicais na melodia e na métrica, sem se importar tanto com a mensagem que ela transmite, ou não, ou se prevalecia a vontade de ter uma mensagem ali que é transmitida para o fã, ter um diálogo com o fã, né? E também quais os métodos que o André Matos tinha para escrever letra. Como eu acabei de falar do Rob Halford, ele andava sempre com o dicionário, rabiscando ali expressões que ele ia colocar na próxima música do Judas Priest. O André Matos tinha alguma técnica, alguma prática? Vocês conseguiram saber isso de algum conhecido dele, de alguém que convivia com ele? A técnica que ele tinha, a prática para escrever letras? Bom, sobrou para mim a bomba, já que o Maiato está com o microfone mutado aí, já entendi a deixa, viu? Muito obrigado, meu querido. A parte é curioso que você falou de Judas, eu acho um negócio muito curioso, uma palavra com sonoridade legal, que é uma palavra que eu nem sei nem se existe, que é paratomase, que eu acho que é na letra da Hell Patrol, né? Ele usou uma palavra que soou legal ali, eu não sei exatamente se ela tem um propósito dentro da letra, mas é um negócio muito curioso, assim, quando você falou, eu pensei nisso imediatamente. Mas vamos voltar pro nosso aqui, né? Eu te ajudo aí, cara. Opa, vamos lá. Trabalho em equipe mais uma vez, né? Cara, eu acho que a parada do André, para mim, pelo que me parece em relação às letras que eu analisei, e as outras que eu também conheço, enfim, que eu acho que ele primava mais pela clareza da mensagem, cara. Eu acho que não tinha uma linguagem muito rebuscada ou uma preocupação com outros detalhes, como você pontuou. Era uma mensagem bem direta, assim. Claro, com algumas figuras mais devaneadas ali no meio, mas no geral a mensagem eu acho que era bem clara e imagino que a ideia dele era essa mesma, ser bem claro, né? Até quando ele começou a mudar um pouco o conceito das letras dele, ele começou, acho que, ampliar um pouco mais do que aquela coisa de autoajuda que ele sempre trouxe, né? Várias músicas que ele escreveu são basicamente várias carry-on, né? Na parte lírica.
E daí mais para frente ele começou a falar de outras coisas, né? Tem a White Summit, que é sobre aquele acidente na Cordilheira dos Andes, né? Que tem um livro muito bom que é do Piers Paul Reed, né? Eu não lembro o título do livro, mas eu lembro o nome do autor. E independente de ser autoajuda ou de ser letras que falam sobre coisas específicas, tipo a Santiago que eu te falei, que é sobre aquela Caminho de Santiago lá na Espanha, aquela coisa toda, né? Ele sempre primou pela clareza, eu acho, da mensagem, para que ela fosse assimilada, pelo menos pela parcela que lê as letras, né? Eu só queria fazer um rápido adendo em relação às letras, assim, só colocar meu ponto de vista. Eu sou uma pessoa que, a princípio, eu não me importo com as letras, a não ser que, porra, estimule racismo, né, nazismo, essas coisas horrorosas aí. Mas, no geral, eu não ligo para as letras, mas eu leio. Porque, vamos supor, eu não me alinho com o pensamento cristão. Assim, eu não sou cristão, eu sou ateu. E as letras do Petra, do Stryper e bandas similares não conversam comigo. Mas eu consigo deixar isso de lado e aproveitar a música, que é maravilhosa. Inclusive, Petra está vindo ao Brasil em dezembro, estarei lá. Se forem também, me avisem, a gente já faz um encontrão lá. Maiato, contribua sobre esse tema. O que eu percebi muito é que, primeiro, o André sempre fez um trabalho muito solitário em relação às letras. Ele sempre fazia sozinho, né? A ideia, primeiro existia uma vontade de escrever sobre algum tema, e ele escrevia ali de uma coisa muito pessoal ali, ele com ele mesmo, buscando ali metáforas, né? Em algumas ocasiões você tinha um tema mais definido ali, por exemplo, na Carolina the Fourth, né? Que tem aquela questão que junta o descobrimento do Brasil com a questão lá deles viajando lá no ônibus da banda, que deu um problema, eles ficaram presos lá, enfim, teve uma história toda louca dessa. Então, existem algumas músicas que o tema veio, e aí a música ela é assim, totalmente estruturada ao redor de um tema, e tem músicas que são mais do André para ele mesmo, uma coisa de dentro ali, né? E eu acho que sempre teve essas músicas mais para dentro, né? Desde a época do Angra, mas eu acho que na carreira solo ficou mais presente, assim. Na carreira solo eu não consegui ver tanta música assim. Claro, você tem ali, né? Tem a Rio, né? Que é a música que fala sobre a realidade do Rio de Janeiro ali, a questão social e tal. Mas eu acho que, no geral, ele acaba se fechando mais, falando mais sobre ele, né? E um grande ponto, assim, fora da curva é o álbum Ritual do Xamã, que para mim foi o único álbum conceitual, assim, da carreira do André. Eu acho que o Holy Land, você pode falar, beleza, é conceitual porque é sobre, tá aí, né? É sobre a vida dos portugueses e tal. Mas se você pegar as músicas, pô, eu vou falar aqui agora que eu quero ver se você vai ter, não, mentira. Mas o Holy Land, ele é conceitual também, mas as músicas ali você tem ali uma certa variedade de tema, não é tudo 100% só nessa ótica aí do Holy Land, né, da Terra Sagrada. Mas no caso do Ritual, as letras todas são sobre essa questão do xamanismo, né, de como que isso começou aqui que o pessoal que veio da Europa, aí veio pelo estreito ali do Alasca, aí se instalou aqui os povos primitivos, né, a relação do misticismo com a magia. Então, nesse álbum você vê um cuidado maior nas letras ali. Mas é claro, você pode ler a música e não ficar só nessa ótica primeira ali, nessa primeira leitura. Beleza, essa música está falando a For Tomorrow, por exemplo, né, que ela fala aí sobre essa questão da chegada dos primeiros povos ali, long ago, in the ice, né, tipo, chegando no gelo, né, vindo da Sibéria ali, não sei o quê. Mas você pode pensar isso como sendo uma coisa da sua vida também, pô, long ago, né, um tempo atrás, como é que eu estava me sentindo. Então eu acho que o André ele soube muito bem deixar essa interpretação também pro ouvinte, não colocar palavras ali que sejam muito datadas ou que te levem exatamente para um caminho de interpretação. Então é assim que eu vi, assim. É uma discografia vasta, embora não seja tão longa, mas ela é vasta no sentido de que você consegue
entender que cada álbum ali tem pode ser analisado de diversas lentes, você pode botar uma lupa ali diferente, troca, pega outra, e você entende a mesma música de formas diferentes. Resumindo. É verdade. E aproveitando o que o Maiato acabou de falar, vocês identificaram, assim, no conjunto de letras do André Matos, os principais fios condutores, assim, como temas, como a gente falou aqui, o Maiato acabou de falar, a questão religiosa aqui do xamanismo, do ritual, a questão histórica, né, no Holy Land, e assim por diante. Dá para identificar, a partir da leitura do livro de vocês, da pesquisa que vocês fizeram, alguns fios condutores que o André Matos preferia, que ele ficava confortável, que ele tinha para escrever, que ele tinha mais vontade de transmitir alguma ideia, alguma mensagem? Quer ir? Vai lá, Maiato. Não, fala aí, pô. Falei já agora. Ou você prefere que eu fale? Não, por favor, vai lá que eu complemento. Tá. Então, os principais temas que eu vi, essa questão do sentido da vida é uma coisa que sempre teve presente. Para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, né? E também eu colocaria um subtema aí que é uma questão meio que motivacional, assim, que é o carry on, como o Clóvis falou, né? Que tem vários carry-onzinhos ao longo da carreira. Então, essa parte de motivação barra sentido da vida é algo que está bem presente. A parte que você falou, né, sobre religiosidade, eu preferiria usar o termo espiritualidade, porque eu acho que ele não foca muito em religião, assim, no sentido como o Petra, por exemplo, né? Não é como se fosse uma pregação, é você simplesmente qual é a sua relação com o algo maior, com o desconhecido, né? Algo nesse sentido. E aí a gente tem algumas músicas aleatórias, assim, uns temas diferentes que do nada aparecem, assim, né? Tipo esse do Real, né? Que você não é algo que você vai pegar e vai. Então, assim, eu colocaria um grande grupo de temas aleatórios, que às vezes o André, por algum motivo ou outro, resolveu pegar e falar, né? Então, mas assim, eu acho que é isso, a espiritualidade, o principal, e esse sentido da vida barra mensagens motivacionais, assim, para quem tá ouvindo. E também tem muita música de amor, né? Isso é verdade. Temos muitas músicas ali que falam sobre amor, e é interessante que não é só amor, vamos dizer, conjugal ali, homem para mulher e tal, marido e mulher. Tem pro filho, tem pro pai, né? Tem para os amigos, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, o fio condutor. Mas é interessante ver esses pontos fora da curva que do nada aparecem e se surpreende, assim, né? Quem para prestar atenção nas letras, né? Basicamente é isso que o Maiato falou, né? Eu acho que a busca do sentido da vida e a questão da espiritualidade são pontos muito, muito conectados, né? Não necessariamente, mas muitas vezes são, né? Então eu acho que basicamente assim, eu acho que o fio condutor são esses dois temas, assim. Claro, eles têm roupagens diferentes de acordo com o álbum. O Mentalize ele traz isso, mas com outro ponto de vista, né? Fazendo essa conexão com o labirinto e tudo mais, lá que tem na capa que você mostrou. Daí o Ritual, o Holy Land tem esses pontos que vocês também mencionaram, a parte histórica e a parte da espiritualidade, enfim. E basicamente é isso, né? Em relação à pergunta. O Mentalize, acho que ele fala também sobre essa questão de que eu não sei se estava na época daquele livro do O Segredo, aquele negócio de você ter que mentalizar e acreditar. Tem uma filosofia, claro que é mais profundo do que isso, mas eu acho que dá para colocar que ele tem. Tá aí, o Mentalize. Que até pelo título, né, esse negócio do poder da mente, né, de que a gente tem o poder de mudar nosso próprio destino, a gente é o senhor das nossas escolhas, né? Então acho que esse é aquilo, né? Eu tenho uma teoria de que todo disco é conceitual, assim, todo disco que existe é conceitual de alguma forma, porque você não tem como fazer um disco sem ter um conceito por trás ali que você está pensando. Então, assim, a partir desse princípio, o conceito do Mentalize, embora esteja diluído ali, mas ele tem essa pegada assim de poder do pensamento e tal, mas que também está conectado
a essa parte de motivacional, de que você tem o poder, né? Então, são subtemas. Eu lembro que na porque época... Desculpa interromper, Não, vai mas lá, vai lá. o Time to Be Free tem muito essa questão assim que a gente mesmo interpreta, até pegando entrevistas do André na época e tudo mais, e posteriores, de outras pessoas que estiveram próximas a ele, é mais como se fosse um grito de liberdade, né? Tipo, o Time to Be Free mesmo pode muito ser interpretado como agora eu estou livre para fazer minha própria coisa aqui, independente de outros colegas de bandas anteriores. Afinal, já tinha tido 3 bandas antes, né? E dessa vez ele estava chegando como o artista solo, o André Matos dando a cara a tapa. O Mentalize daí já vai mais para um lado meio coach, né? Autoajuda ali e tal, né? Meio Larry Ribeiro, aquela coisa toda, que eu acho fantástico, né? Porque não são tratados filosóficos sobre isso, são pílulas, né? São letras, né? Letras de música são curtas, né? Então são pílulas sobre pensamentos voltados para isso, né? E daí o último disco já é um negócio mais caótico, assim, acho que até a cabeça dele já estava... ele mesmo talvez tivesse perdido em algumas coisas mentalmente, e daí também ele ampliou para outros temas ali, como eu falei lá da letra sobre o esquema da Cordilheira dos Andes, aquele acidente de avião que teve lá no final dos anos 70, né? Então é isso, assim, tem várias variantes, mas essa questão da busca interna e tudo mais, ela meio que sempre teve presente, assim, e essa questão também do batalhar, ir atrás e conquistar, enfim. Como a Mentalize mesmo, que é justamente isso, né? Mentalize, né? Pensamento positivo, vai dar certo, aquela coisa toda. Né? Eu lembro na época as entrevistas, vocês me corrigem se eu estiver errado, que vocês são os caras que são os especialistas da matéria aqui. Mas ele dizia, me parecia aquele lance Nova Era, sabe? Não Nova Era da música do Angra, mas de essa espiritualidade da Nova Era, né? Esse lance de se conectar com as energias do cosmos e achar o seu caminho dentro do seu próprio labirinto. Então, por isso que tem o encontrar-se a si mesmo nesse labirinto pessoal, que era o conceito dessa capa. Tava bem, que é mais ou menos o que vocês falaram mesmo, né? E eu ia perguntar, o Clóvis até adiantou um pouco, quando você comentou sobre o Time to Be Free, o André Matos era alguém que era muito passional com a sua arte, com as bandas, com os negócios da música, né? E a gente acompanhou a trajetória dele, a gente viu que em todas as bandas pelas quais ele passou, ele deixou alguma divergência, houve alguma divergência ali, vamos chamar assim, pegar o eufemismo aqui, né? Uma divergência com os caras que ficaram. Até tinha uma piada, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que o André Matos conseguiu sair até da banda dele, né, cara? Então, ele saiu e foi gravar, acho que o Sinfônia, né? Quando ele estava já na carreira solo. Então, ele saía e eu falo isso com o maior carinho que eu tenho pela figura dele, pela obra dele. Em tom de bom humor, mas os fãs que assistem aqui, eu sei que eles são muito ciosos de proteger o André Matos, não estou desrespeitando, eu sou um baita fã também, mas eu sei que ele fazia isso. E, de alguma maneira, ele desabafava isso nas letras. Vocês viram alguma letra que estava mais evidente, que aqui ele está dando uma indireta, ou está desabafando uma situação que decorre das divergências com ex-integrantes de ex-bandas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por exemplo, você lembra alguma? A própria Time to Be Free, né? Você é o exemplo mais claro. Mas, assim, eu acho que nunca era... Ele nunca colocou... É engraçado isso, porque ele sempre colocava ali, mesmo que a música fosse bem sofrida, bem assim para baixo, colocando temas meio, assim, sei lá, tensos, assim, né? Que não era sempre que ele fazia, mas às vezes fazia. Sempre ali na letra, em algum momento, vai ter um céu azul, vai ter um lado positivo da coisa. Então, ele tinha, sim, ele sempre colocava ali, vamos dizer, sugestões sobre o que ele estava passando no lado pessoal, e o lado pessoal resvala no profissional, né? O profissional resvala no pessoal. Então, o que ele estava sentindo ali sobre a vida dele profissional, de alguma forma atrapalhava ele no lado pessoal, no lado de família e tudo mais, e amizades, e ele colocava isso. Agora, não era tão explícito, né? Não é tão explícito, tipo Bye Bye Beautiful lá do Nightwish, né? Não é tão explícito assim, ele é uma coisa mais... Que é aquilo, você pode trazer isso para uma interpretação sua que você viveu com uma outra coisa, e aí você faz essa conexão.
Acho que essa é a grande graça, né? É você conseguir se conectar nessa forma. Mas, Clóvis, você lembra de outras músicas aí que falam sobre essa questão dele estar insatisfeito ali com... Acho que tinha mais, né? No próprio Time to Be Free, acho que tinha mais. Não, tem mais alguma que eu escrevi, inclusive, agora me fugiu, assim, mas não é nada tipo Bye Bye Beautiful ou, sei lá, I Want Out, né, do Halloween também, que é uma música tipo, me tira daqui, por favor, né, É verdade. mas tem no livro tem mais alguma, pelo menos, que pega isso. E aí que volta aquela coisa que a gente falou antes, né, que a gente tava pincelando, mas a gente não usou esse termo ainda, né, a classe do André em escrever, né, por mais que ele tivesse essa inspiração de falar, tipo, pô, Time to Be Free, me livrei, agora, pô, é outro caminho que eu vou seguir, eu vou decidir qual é. Então, é isso, né? Ele tinha uma classe para falar, ele nunca deixava muito explícito nesse sentido, assim, né? De rusgas, né? E sobre esse, você falou de sair de banda, né, cara? Eu acho que ele sempre primou muito pelo olhar artístico em relação à sua própria arte. Parece uma redundância, mas esse é o ponto, né? Ele via a obra dele como única e exclusivamente arte. Eu acho que até alguns momentos ele pecou por isso, porque ele olhou menos para a questão empresarial, entendeu? Eu acho que mais até na fase final da carreira dele, ele com álbuns ótimos em mãos, eu acho que foi conseguido muito pouco, entendeu? Eu acho que o Mentalize mesmo, que é um disco que eu amo de paixão, ele teve uma turnê, né, escassa ali, com poucas datas, passou batido, muita gente na época mal ouviu, eu mesmo, sempre fui um grande fã, meio que passou batido esse disco na época dele, eu dei alguns anos até resgatar ele, né, então ele sempre olhou muito pelo lado artístico e talvez tenha pecado em outros, né, e talvez É, por isso, talvez ele não tenha ficado mais tempo em algumas das bandas dele. Sobre a história do Angra, todo mundo já sabe, que ele saiu lá no final do Holy Land, daí seguraram, fizeram mais um. Se tivesse talvez um suporte maior empresarial, assim, tipo, visão de carreira, se ele não pensasse só na música e acabou, talvez ele tivesse ficado mais tempo com o Xamã, né? Talvez eles tivessem dado uma pausa e continuassem com o Xamã, que eles estavam com um trabalho que... O Reason, tudo bem, ele não foi uma explosão igual ao Ritual, mas ele poderia ser um passo um pouquinho para baixo para um terceiro, num quarto disco subir e voltar para aquele nível do Ritual, e que é uma coisa que não aconteceu também, né? Então, é isso. eu acho que faltou também um pouco, além dessa questão empresarial e tal, esse olhar empresarial, eu acho que faltou para ele também uma questão de controle emocional ali mesmo, de saúde emocional, saúde mental, de conseguir, por exemplo, lidar com certas pressões que, cara, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Você pode estar em qualquer banda, é impossível. Eu acho que sempre que tinha algum sinal de rusga, assim, ele já... vamos mudar todo mundo, né? E sem querer tentar conversar, enfim, mas não tem como agora, né? A gente mudar isso, não sabemos se no futuro se ele tivesse permanecido vivo, se ele iria, enfim, mudar esse traço da personalidade dele. Mas é isso, realmente ele não suportava ficar muito tempo no mesmo projeto, né? Isso aí é notório. É verdade. Eu voto aqui com o Clóvis. Não estou discordando do Maiato, mas eu concordo muito com o que o Clóvis falou. Ele era muito mais artista do que um. Estou falando sem ser pejorativo, tá? Mas do que alguém do marketing. Porque a gente sempre ouviu, eu sempre ouvi desde que eu curto metal, desde lá dos anos 90. O artista precisa encarar a sua arte também como um produto. E os artistas, no metal e em outros estilos, assimilaram isso. E hoje as bandas já começam com muita noção de marketing, já contrata assessor de imprensa no primeiro passo que dá, nos primeiros ensaios, já está trabalhando perante a imprensa, a mídia, o público. O que a gente não percebeu, e eu falo pelo meu testemunho, é que o público começou a entender os artistas como produtos. Então, talvez lá, quando o André Matos formou o caráter e a personalidade dele, ainda havia um público que também valorizava muito mais o lado artístico. E quando eu digo isso, eu não falo no sentido pejorativo para nenhum dos dois lados. Eu creio que quando eu digo o lado artístico o artista, ele às vezes vai provocar o público. O artista, ele nunca vai necessariamente se preocupar em agradar o público. Ele vai, às vezes, querer expandir o limite dele e do público. Quando todo o público e os artistas passam a entender como predominantemente como um produto,
inverte-se a lógica. A ideia é agradar o público, então é dar o mesmo que já é sempre dado. Então, também não critico. Gosto de Accept, Udo, Judas Priest, todas as bandas que estão fazendo referências em si mesmas, né? Halloween, curto todos eles. Mas AC/DC. AC/DC, gosto, tem a discografia inteira aqui. Não estou criticando, mas eu entendo que, como eu disse no outro vídeo, se a gente imaginar uma biga, né? 2 cavalos, business e arte, os dois caminhando mais ou menos de uma maneira equilibrada. Se um acelerar muito, a coisa entorna. Eu sempre gostei de olhar dessa forma. Hoje eu percebo que, sem fazer uma crítica a quem está trabalhando e quem está buscando seu dinheiro, o pêndulo está muito mais para a questão de entender o artista como um produto. É um produto. Então, eu fiz um vídeo aqui entrevistando o Anderson Bellini e Thiago Raul, diretor e produtor do documentário do André Matos, vocês sabem quem são, e nós conversamos um pouco sobre isso. E quando eu falei que nos últimos anos da carreira do André Matos, ele estava fazendo show aqui em São Paulo para 200 pessoas e não conseguia ter dinheiro para visitar o filho na Suécia, e o Anderson Bellini concordou comigo e disse que realmente o André Matos estava magoado por essa condição, algo assim, e o vídeo foi muito bem visto, mas eu percebo em 90%, vou chutar a porcentagem aqui, 90% dos comentários, o público dizendo, ele não trabalhou sua carreira nas mídias sociais, ele não trabalhou sua carreira, entre aspas, aqui vai a minha interpretação, como um produto. Realmente ele não trabalhou mesmo como um produto. A gente vai ver outros caras aqui do Brasil, não vou citar nome para não parecer fofoca, que se recusam a trabalhar a sua arte como um produto. E os caras caem num certo ostracismo, ou o público vai diminuindo, porque a massa do público hoje está em gerações que já estão sendo criadas na base do coaching no café da manhã. Coach, o Clóvis deve gostar, coach evangélico, cara, logo cedo. Sucrilhos, pera e coach evangélico. O público está querendo dos músicos que eles sejam apenas produtos. Divirta-me, faça a mesma coisa, não quero papo, não quero ser desafiado coisa nenhuma. Hoje nós vivemos na era das bolhas. Quero ficar na minha bolha, quero pensar o que eu já penso. Então, assim como o Clóvis disse que ele é ateu e curte bandas cristãs, não se incomoda, eu também, eu sou cristão e, entre aspas, eu até curto bandas que não tem nada a ver com o cristianismo, óbvio. Claro que aquelas que atacam frontalmente passam a incomodar. E também questões sensíveis como o do bigodinho lá, que eu não vou falar aqui, o do bigodinho que os caras põem a mão para cima, também boicote total. E coisas do tipo, né? Questão de raça tal, eu boicoto. Porém, eu ouço bandas que afrontam, eu ouço Septic Flesh, por exemplo, que eu acho que são letras inteligentes, letras instigantes de questionamento às religiões, acho bacana, sou um cristão que gosta de ouvir Septic Flesh. Porém, eu vejo assim, o público não quer ter esse papel que eu e o Clóvis aqui estamos tendo, não. Isso quer ficar no quentinho, né? Quer ficar no quentinho, não, sou cristão, vou ficar aqui no mundo gospel, acabou, é white metal e gospel, não vem com qualquer coisa fora. Eu sou satanista? Não, só quero capeta, capirotagem. A pessoa não dá chance mais, as pessoas estão vivendo em bolhas. Talvez por eu ser tiozão e vir de outra geração, eu consigo. Mas as novas... E isso influenciou a relação do artista de heavy metal com o público. Porque hoje o público faz de novo aí, troca a capa, troca o nome, faz os mesmos acordes, o mesmo padrão harmônico aí e tal, e toca para frente. E eu acho que isso foi um estado de coisas, uma circunstância que o André Matos não aceitou, cara. Acho que isso ele não aceitou. Pro bem ou pro mal, né? E aí eu falei pra caramba, a entrevista é com vocês. Comentem alguma coisa, se virem, cara. Bom, eu concordo com essa visão, né? Concordo que ele tinha uma visão ali da relação músico-fã que foi a que ele tinha com o que ele era fã. Né? Então, como que ele se relacionava com as bandas que ele era fã? É como ele queria que se relacionar com os seus fãs. Né? Claro, quando ele tinha ali o ao vivo, né, ele era muito aceito, a galera sempre... eu nunca encontrei com o André Matos, mas eu sei que todo mundo falava que ele era muito atencioso com os fãs. Né? Então, nessa parte, não dá pra gente reclamar, vamos dizer assim, do André, ele não pecou nisso. Agora, a questão das redes sociais, isso aí sim, ele não participava, não dava lá muita entrevista. Tenho minhas dúvidas se fosse hoje em dia, nessa explosão de podcast, tenho minhas dúvidas se ele iria participar de todos, né? Mas aí é uma questão de achismo, né? Nos atendo aos fatos, realmente ele
porque é aquele negócio. Toda profissão tem um lado. Você não vai fazer só o que você gosta, né? Até se você for, porra, eu gosto muito de surf e sou surfista. Cara, minha vida é pegar onda. Você vai ter que depois, sei lá, botar a prancha de manutenção. Você vai ter que estudar sobre, sei lá, as boas práticas das parafinas, entendeu? Tipo, você tem o lado burocrático da sua profissão. E eu acho que o André, ele faltou estrutura emocional para ele saber lidar com esse lado, e também ele não se cercou de pessoas que pudessem auxiliar ele, né? Que ninguém faz tudo sozinho, né? Ninguém é super-homem, não, eu vou me libertar aqui das minhas crenças, Cara, você tem que pedir ajuda, você tem que buscar ajuda. Eu acho que isso faltou um pouco do André. Travou um pouquinho sua internet, só travou um pouco sua internet, mas já voltou. E eu ia só complementar, você vê assim, por exemplo, você pega aqui, eu não sei em que medida ele teve ingerência nas capas, mas só por uma simbologia. A gente vê lá o Soldiers of Sunrise, o cara começa lá gravou com 15 anos de idade. Tal, é aquela referência total no metal oitentista, beleza. Aí avança um pouquinho, vem pro Angra, tal, aí tem o auge dele no Angra, na minha opinião. Tá, o Holy Land já é uma questão histórica, uma certa maturidade, a métrica das mensagens, a letra, a poesia da coisa. E a gente chega no Mentalize, que está em outro tema, e não só em termos de letras, né? Como o Clóvis falou aqui, eu vou colocar entre aspas a palavra, mas deu uma boa modernizada no som. Modernizada em que sentido? Ele assimilou influências novas para ele mesmo, assimilou influências da época. Eu vejo assim um tanto, posso estar viajando, o Clóvis me corrige, um tanto de Rammstein em algumas músicas aqui, algumas coisas do grunge, algumas coisas que não eram do power metal melódico, né? Então você vê, o cara não estava assim entregando para o fã o Holy Land 2, Holy Land 3, Holy Land 4, Holy Land 5. Ele saiu e foi transitar, né? Por áreas em que ele, claro que ele era atento aos contratos, tudo, mas na hora de fazer a arte, eu acho que ele fazia predominantemente o que ele pensava que era mais relevante para o momento dele. E eu cortei o Clóvis e vai lá. Tô tagarelando demais, vai lá. Não sei na real o que eu ia falar mais, mas tudo então que o Maiato falou eu assino embaixo. Então vamos fazer um ranking, vai. Vamos fazer um ranking para a gente caminhar para o final de álbuns, né? Não vou falar de letra, porque nem eu vou lembrar todas as letras. Ranking de trabalhos do André Matos para a gente fechar com chave de ouro aqui, com dois caras feras aí, Gustavo Maiato e Clóvis Roman. Vai lá, 5 álbuns principais, ordem. Fica à vontade se vai o Maiato ou o Clóvis antes. Top 5. Pode deixar que eu vou. Vai lá. Eu vou. Com muita, menção honrosa ao Mentalize, eu colocaria ele em sexto aí, mas bem pertinho. Pode parecer uma heresia, mas o quinto eu colocaria o Virgo. Eu acho o Virgo uma coisa fantástica, linda. Quando eu entrevistei o André aquela primeira vez que eu comentei, ele falou, eu estou fazendo um CD que é meio Queen, um negócio assim. E só que ele é muito mais amplo do que meio Queen. Ele traz muitas nuances diferentes, é um disco rico, fantástico. Tem a Amanda Somerville, né, que eu mencionei antes, uma excelente cantora, né, uma pessoa fantástica. Ótimo disco. Em quarto, Reason, do Xamã, que é um disco que não me pegou na época, mas isso é culpa totalmente minha, né? A obra-prima já estava no mercado desde 2005, eu que demorei. Eu acho que pela importância que ele teve, até mercadológica mesmo, e disposição do trabalho do André para um público maior do que o do metal, o Ritual ficaria em terceiro. Em segundo, aí por mais gosto pessoal mesmo, que foi o disco que me pegou e que eu vi shows dessa turnê, Fireworks em segundo. E em primeiro, é impossível qualquer ser humano, né, que tem um QI do básico para cima, não colocar Holy Land em primeiro. Já deixo aí a bomba pro Maiato, se ele não quiser colocar o Holy Land em primeiro, muda que dá tempo. Intimidou. Vamos ver aonde que ele intimidou o Maiato aí. Não, assim, o Holy Land primeiro eu acho ok. Eu também coloco o Holy Land primeiro. E na verdade, eu acho que o Holy Land para mim é o melhor do Angra como um todo, mas aí fica para outro podcast. Eu coloco os 5 primeiros. Bom, Holy Land primeiro, o Angels Cry segundo, também botaria. Aí depois o Ritual, né, do Xamã.
Aí depois eu boto o Fireworks e o The Turn of the Lights. Acho que botaria esses. Só que assim, a gente não falou sobre o trabalho do André no Avantasia, mas se fosse colocar o do Metal Opera, eu estaria lá talvez em segundo e terceiro ali, porque ele também participou bastante desse disco, e foi um dos grandes responsáveis pelo Avantasia existir, né? Porque, enfim, ele que apresentou o Sasha Paeth pro Tobias Summit, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu acho que dá pra gente colocar aí uma menção honrosa ao Metal Opera pela importância que o André Matos teve no projeto. Boa, boa. E como somos grandes fãs do André Matos, com todo o carinho à obra dele, à pessoa dele, ao legado e também respeitando muito, mas somos fãs, podemos dar a nossa cornetada. Qual foi o mico da discografia do André Matos? Aquele que se você pudesse ter falado com ele e falar, pô, André, esse aqui, velho, esse aqui a gente tá na gaveta, lá no fundo da gaveta. Quem vai primeiro nessa? Quer que eu vá primeiro? Bom, o mico. Não, vai lá, então deixa eu ir primeiro porque eu comecei o ranking dos bons, né? Então já vou aqui. Eu acho que mico assim não teve. Muitas pessoas provavelmente citariam o Sinfonia, né? Que é o Stratovarius com o André Matos cantando. Só que assim, cara, é uma cópia de tudo que o Stratovarius fez antes? Só que o Stratovarius é maravilhoso e o André cantando é maravilhoso. Então eu gosto muito desse disco. Eu acho que ele não foi um sucesso, eu acho que ele talvez não seja tão memorável quanto os outros, mas eu não acho ele um mico. Então vai ficar pro Soldiers of Sunrise aí, que é o primeiro álbum de adolescentes, ainda sem identidade alguma. Claro que tem músicas gloriosas aí e refrões que a gente lembra até hoje, mas ele ficaria como o menos forte, o menos sólido de todos os 10, 11 aí que ele lançou. Mas mico mesmo não tem. E são poucos artistas que nunca erraram. Mico é uma palavra muito forte, mas eu também colocaria o Soldiers of Sunrise como menos bom. Mas assim, se for para criar uma polêmica assim de um disco muito bom que eu não sou tão fã assim, eu colocaria o Reason. O Reason do Xamã eu não sou tão fã. É bom, assim, tem, assim, pro padrão André Matos, né? Tipo, o que não é muito bom continua sendo bom. Mas eu não me conectei tanto assim com esse disco. Mas mico acho que seria o Soldiers. Eu coloquei vocês na fogueira falando mico. Ó, fãs de André Matos que vem aqui no Metal Musicast, que eu sei que vocês curtem demais o André Matos. Cara, nós amamos André Matos, nós respeitamos demais o legado, mas nós fã, nós dá uma cornetadinha aqui. Clóvis, Maiato, muito obrigado, meu velho. Falem alguma coisa para a gente terminar. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Inscrevam-se no Metal Musicast, comentem muito o que vocês acharam da entrevista, façam perguntas para o Clóvis, para o Maiato, vão nas redes sociais deles, acompanhem aí o lançamento do livro, que deve estar sensacional. Eu vou dar uma cornetada lá na Estética Torta para ela me mandar um de cortesia. Tô brincando, cara. Vou atrás. Mas comentem, compartilhem muito o vídeo do Metal Musicast, vocês que assistem e compartilham, vocês que mantêm isso aqui vivo. Se depender do algoritmo do YouTube, você acha que o YouTube quer saber de um vídeo de 1 hora falando sobre as letras de um grande artista? Não, os caras querem porcaria, quer compartilhar porcaria. Clóvis, Maiato, manda ver aí no encerramento da nossa entrevista aqui. Bom, queria agradecer, né, pelo convite, agradecer o Clóvis também pela parceria aí, agradecer como na coautoria do livro, agradecer o Eliel lá da Estética Torta por confiar no nosso trabalho e convidar, né, o pessoal que está assistindo a entrar lá no site da Estética Torta para comprar lá o livro. Tem 3 versões, né, capa dura, capa com não sei nem qual é o nome daquele negócio que bota em cima. Tem um livro lá, uma versão que é tipo super deluxe. Então, assim, que você acha que são 250 unidades só. Então, enfim, eu queria convidar todo mundo para ir lá, conferir o trabalho, porque foi feito com muito carinho e ficou um produto bem bacana, né? Foi pensado realmente para eternizar o legado do André, né? Mais uma forma de eternizar aí, né? E é isso. Quem quiser conferir meu trabalho também, enfim, sou jornalista lá no Whiplash, na Road Crew, @Gustavo Maiato lá no Instagram. Serão muito bem-vindos. E obrigado mais uma vez pelo convite aqui, pelo espaço. Beleza, comprem o livro esteticatorta.com.br, foi de fato feito muito carinho, muito esmero, muita pesquisa, é uma reverência ao André Matos e à sua obra.
feito de fã para fã. É meio clichê falar isso? Mas é um fato mesmo. Então, espero que todos se emocionem aí, igual a gente se emocionou lendo as letras, interpretando e tudo mais, aquela coisa toda. Bom, como eu falei no começo, também sou jornalista, eu tenho o portal Acesso Music, com foco em resenhas de shows e de discos aí, shows em todo o Brasil e tudo mais. Eu também trabalho atualmente com a equipe do Angra, então estão prestes a lançar o Cycles of Pain em novembro aí, e tem tudo para ser aí, pô, bonito esse, é Digipack? É Digipack esse. Fazendo um aviso final aqui aos fãs do Angra, que também aparecem bastante aqui no Metal Musicast, eu curto demais o Rebirth e o Temple of Shadows. Eu falei que abandonei na época do lançamento. Depois, de uma maneira tardia, lá no Aurora Consurgence, eu voltei a curtir e percebi que é uma grande bobagem esse negócio. Mas na época, vocês me dão um desconto, eu era mais jovem. Esse aqui é um Digipack, ó. Da hora, né? Bonito, Bonitão. bonito. Essa versão Bonitão, pô. não conhecia. Mas então é isso. Angra com disco novo em breve aí, vamos conferir aí, dia 3 de novembro, quem for de São Paulo, vai lá me dar um oi no Tokyo Marine Hall, que tem show do lançamento do disco. Então é isso, um abraço a todos, muito obrigado e é nóis. Tamo junto. Obrigado mais uma vez, Maiato, Romã, todos que assistiram até aqui. E valeu, tamo junto, Metal Musicast. Abraço.